né? Porque, afinal de contas, o mínimo, né, que essa esposa merece, já que não dá para trazer o Pablo Felipe de volta, e que essa mãezinha merece, é saber realmente o que aconteceu para punir, né, com rigor quem foi o autor dessa atrocidade. Afinal de contas, ele era padrasto de 2 crianças, tem uma filha de 6 anos de idade, que quando crescer, né, vai tomar ciência do que realmente aconteceu com o pai, e o mínimo que a justiça brasileira pode fazer é mostrar para ela daqui a uns anos, olha, seu pai foi vítima de um crime nesse país, mas aqui se faz, aqui se paga. Essa pessoa está até hoje presa. Você está completando 18 anos, está sabendo a verdade sobre o que aconteceu com seu pai, mas essa pessoa está até hoje apodrecendo atrás das grades. É o mínimo que a justiça brasileira pode fazer pela memória do Pablo Felipe. Põe a reportagem no ar, por favor. Uma morte pra lá de suspeita. O acidente que muitos parentes acreditavam ter sido provocado por um mal súbito, nada teve a ver com uma fatalidade. Uma mãe e uma esposa que só descobrem a verdadeira causa da morte do entregador, Pablo Felipe de Santana Braga, depois dele já ter sido enterrado. Aí depois que a gente soube que foi de tiro, aí que foi pior. Foi uma segunda morte pra gente. A última lembrança que guardou do filho foi um encontro rápido, horas antes dele ter sido assassinado. Ele prometeu voltar depois de terminar as entregas. Dona Vanusa não se conforma. O até logo seria um definitivo adeus. Foi no sábado, umas 7 horas da noite. Ele veio aqui? Não, eu tava com a minha nora ali na frente, aí ele passou com a sacolinha, aí eu falei pra ele, filho, onde você vai? Ele falou, mãe, eu só vou entregar um chevette pro Filipinho, que é um amigo dele, né? E eu já volto. Alegre, sonhador, um jovem que levava a vida nessa batida, com leveza e empolgação. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Tava bem, tinha trocado a moto, tava pagando a moto. Eu tenho carro, ele tinha pedido pra gente trocar, eu tinha trocado. Animado com o novo emprego? Animado, falou que agora tava virando porque era delivery, né? Tava tendo muito delivery, então ele tava ganhando bastante dinheiro, né? A moto que Felipe pilotava naquela noite era essa daqui. Uma moto que ele comprou há pouquíssimo tempo, com suor de muito. Ele estava a trabalhar 17 horas por dia fazendo entregas. E com o dinheiro que ele conseguia, começou a melhorar de vida. Comprou a moto dos sonhos que ele queria, também ajudou a mãe a trocar de carro. Esse veículo aqui que está na garagem, que o Adriano Freires está mostrando. E tudo parecia ir bem. A família estava muito contente com o novo emprego de Felipe. E também já estavam planejando uma festa de comemoração do aniversário dele que aconteceria na semana seguinte ao acidente. Infelizmente, algo aconteceu no meio do caminho para fazer com que todos os sonhos viessem por água abaixo. A moto ficou nesse estado, olha só, ainda está suja de barro porque ele colidiu contra um barranco e está com o farol quebrado, o velocímetro também. Mas não foi por conta de uma queda que Felipe morreu. Aí depois veio essa notícia, que tinham matado ele. Devido ao meu marido estar trabalhando tanto, a gente acreditou realmente que ele tinha passado mal. Mas só depois do enterro que o meu sogro informou que era uma bala que ele tinha levado na região do pescoço, onde se alojou na cabeça. Aí que a revolta foi maior, porque se ele tivesse tido mal súbito, ainda a dor seria a mesma, porém era mais fácil de aceitar, né? A família do Felipe acredita que ele possa ter sido baleado na altura daquele retorno dessa importante perimetral que termina em uma rodovia que liga a cidade de Mogi das Cruzes a Bertioga. Por que esse local merece ser investigado? Porque Felipe pode ter sido atingido pelo disparo bem aqui. E ainda, mesmo ferido, ter conseguido pilotar até lá embaixo. O local exato onde ele colidiu contra um barranco fica a mais ou menos uns 100 metros de distância. E ali, ó, a gente consegue observar, existe um radar inteligente. O Adriano Freires está mostrando com câmeras. Essas imagens poderiam ajudar
a esclarecer o que de fato aconteceu. E tudo está sendo investigado. Felipe pode tanto ter sido vítima de uma tentativa de roubo e ter reagido, portanto, acabou sendo atingido por um disparo justamente nessa reação, ou alguém que o conhecia o encontrou mais ou menos aqui nesse local, chamou pelo nome, ele se aproximou e atirou. Motivos diversos, vingança, acerto de contas, dívidas, até mesmo crime passional. Nada por enquanto pode ser descartado. Tudo aconteceu por volta das 10 horas da noite. Felipe tinha só mais uma mercadoria para entrega. Nada foi levado. Felipe já estava a caminho de fazer a última entrega, quando foi abordado pelo autor do disparo. O trajeto dele podia ser monitorado à distância pelo aplicativo. E o patrão estranhou o fato de Felipe estar há tanto tempo parado no mesmo local. Logo em seguida, este mesmo patrão recebe uma ligação. Era de uma pessoa que passava por aqui, viu o Felipe caído e chamou o resgate. O local exato onde o acidente aconteceu foi aqui. A gente percebe pelas marcas que ainda continuam no chão. Ele colidiu contra o barranco, a moto foi sendo arrastada por poucos metros até parar exatamente neste ponto onde a gente ainda observa um pouco de... A moto do Felipe estava na 4ª marcha, um sinal de que ele ainda estava em alta velocidade e que faz aumentar a suspeita de que ele tentou fugir do autor desse crime. A família vê duas possibilidades. Felipe foi morto por vingança ou após ter reagido a um assalto. Alguém por maldade, ou até mesmo o assalto, né? Ou vingança, porque ele sempre falou pra mim que ele jamais entregaria a moto dele em qualquer tipo de assalto. Ah, ele disse isso pra você, que Sempre. reagiria então. Sempre. Ele jamais entregaria. A casa onde Felipe morava é aquela ali, fica a menos de 50 metros da adega. Ele estava trabalhando aqui há 2 meses e estava bastante animado com um novo emprego. O local agora está fechado. Naquela noite, Felipe faria a última entrega antes de acabar sendo atingido por um disparo. Eu vou tentar conversar com o Léo, para quem ele trabalhava. Senhor, por favor, deixa eu só pontuar algo importante aqui que me ficou em aberto com a dona Vanusa e com a dona Pamela. Ô Pamela, esse lugar onde vocês dividem, é um lugar, essas casinhas que a dona Vanusa vive de aluguel, são várias casas num terreno só, é cada casa num lugar diferente? Eu queria entender um pouco qual que é a geografia desse lugar onde vocês moram. É do lado da sogra, do lado desses inquilinos? Como é que funciona? Sim, eu e o Felipe, nós moramos em outro bairro, em Jundiapeba, que é próximo a Suzano, né? O último bairro de Mogi. A minha sogra, ela mora aqui, no quintal tem 3 casas de aluguéis, 2 em cima e uma nos fundos. Em Jundiapeba, e a casa da minha sogra é aqui mesmo, no terreno. Em Jundiapeba, onde você mora, não tem as outras casas de aluguel da sua sogra, não? Não, é nosso apartamento. Tá. E você e o seu marido costumavam visitar a sua sogra nesse terreno onde tem as outras casas? Sempre. Vocês vão com frequência? Todo final de semana a gente estava aqui. Tá. E vocês eram obrigados... Ele muito mais, porque como... Perdão, pode falar. Ele muito mais? Desculpa. Ele muito mais porque a adega onde ele entregava era aqui na rua dela, né? Então, como ele fazia entrega de madrugada, e se ele não tivesse nenhuma entrega, ele vinha e ficava aqui na mãe dele, na minha sogra, até sair uma entrega. Então, ele muito mais do que eu. Mas todo final de semana, eu e meus filhos e ele ficávamos aqui. Bom, então, de qualquer maneira, né? Você são
precisava passar por eles. Sim. E todos os inquilinos são conhecidos, não tem nenhum inquilino ali que tem algum problema com a família de vocês? Teve alguns que, por motivo relacionado assim, ao aluguel, que saiu brigado daqui. Teve alguns, né? Mas os quais moram aqui agora são conhecidos, assim, mais tempo, né? Mas teve uns que já se passaram por aqui que a gente não tem mais, assim, notícias, né? Que a gente não tem mais contato. Ok, vamos seguir com a reportagem, por favor. O local fica aqui em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Olá, bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia. Nós estamos aqui querendo saber informações sobre o Felipe, porque naquela noite ele estava trabalhando para você, né? Sim, aquela noite, na verdade já há uma semana ele estava trabalhando todos os dias comigo, né? Já fazia um mês que ele estava trabalhando comigo. No começo era só de freelance, né? Ele saía de outro serviço e vinha para trabalhar na madrugada comigo. Um total de 2 meses. Um mês no total. Que ele estava fixo mesmo fazia uma semana. Aí foi no sábado, né, no dia 13, mais ou menos umas 10h40 foi a hora que eu tive a notícia, né? Você monitorava os passos dele pelo aplicativo? Soube onde exatamente foi esse acidente? Sim, sim. Inclusive, né, foi o primeiro dia que eu comecei a monitorar, né? Eu peguei a localização dele pra gente acompanhar. Como aquele dia estava muito agitado, muito pedido, para antes dele chegar já tá tudo pronto para ele já sair para a próxima entrega, né? Aí, como ele ficou muito tempo parado no mesmo lugar, a gente tentou entrar em contato com ele. Só que aí a gente não conseguiu. Aí tentamos por uns 10 minutos. Aí não conseguia falar com ele, não atendia, né? Aí quando até que outra pessoa atendeu e falou sobre o acidente, né? Por conhecer bem o lugar, você acredita que tenha acontecido o quê? Ele pode ter sido abordado por alguém que tivesse interesse em roubar a moto ou até mesmo a mercadoria? Mercadoria eu acredito que não, porque não tinha nada, só tinha um carvão na bag, né? Então, na bolsa. O lugar ali tem um pouco antes, por onde ele passou, tem um lugar bem escuro. Não sei se alguém tentou abordar ele a pé e ele tentou fugir, ou se tinha algum veículo atrás. Porque infelizmente o lugar não tinha nenhuma câmera, nenhum lugar que a gente possa ter algum vestígio do que tenha acontecido, né? O disparo que tirou a vida do filho de Dona Vanusa e pai de uma garotinha de 6 anos precisa ser investigado. Parentes já pediram ajuda de uma advogada para solicitar imagens de câmeras de segurança. Por enquanto, nenhum inquérito policial foi instaurado. Então, eu passei todos os endereços para a advogada das câmeras, né? Porque nós, por nossa conta, eu fui, devido à repercussão que teve na rede social, várias pessoas entraram em contato com a gente, os 2 motoboys que chegaram em seguida, que foi quem chamou a ambulância, um casal que estava fazendo caminhada próxima ao local. Então a gente, por nossa conta, foi atrás de todas as informações. Então ninguém ouviu tiro, ninguém viu carro ou moto próximo depois que ele caiu. Então é um mistério que a gente não consegue identificar. Enquanto eu estiver viva, eu quero descobrir quem matou meu filho. Eu não vou descansar. Bom, a gente vai voltar nesse caso amanhã. Se você tiver qualquer informação, né?